papo de hoje vai englobar o sexto mandamento, não matarás, o sétimo mandamento, não adulterarás, e, quiçá, o oitavo. Não sei se a gente chega lá, né? Mas se a gente conseguir falar do oitavo, talvez a gente não consiga terminar, né, Alfredo? Porque Talvez. o oitavo tem muita consideração boa a fazer sobre como o movimento de esquerda quebra, né, todos esses mandamentos, mas também o quarto. Eu vou desativar os comentários aqui, se eu souber. Peraí, que eu não estou sabendo. Aqui. Para gente poder se concentrar mais aqui. Vamos lá. Eu queria começar lendo aquele trecho do Catecismo, vou mostrar novamente, Catecismo Maior de Westminster, o comentado, da editora Os Puritanos. Eu queria começar lendo um trechinho que eu li na semana passada, quando nós falamos sobre a segunda tábua da lei, né, que é a que nós entramos na semana passada com o quinto mandamento. E a pergunta 122 diz assim: qual é a síntese dos 6 mandamentos? A síntese dos 6 mandamentos, que abrangem os nossos deveres para com o homem, é amar o nosso próximo como a nós mesmos e fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem a nós, né? Então, essa é a regra de ouro, né? É fazermos aquilo que seria bom para nós, fazermos também para os outros. E aí nós vamos começar falando do não matarás. Como é, Reverendo Alfredo? Para quem não conhece, Pastor Alfredo é pastor da primeira igreja presbiteriana de Roraima, né? Professor universitário, tem seu doutorado em História Social, Alfredo? Social, isso. História Social. Pela UFRJ. Então, é uma pessoa que não é um curioso a respeito do assunto como eu, sou só uma curiosa, mas ele é um estudioso do assunto, né? E por isso tem sido momentos tão preciosos para nós. Eu queria citar algumas pautas do movimento de esquerda, né? E ver como é que a gente consegue refutá-los biblicamente, né? E certamente você vai abrir mais a nossa mente a respeito disso. Mas nós sabemos, todo mundo sabe, que onde, por exemplo, o comunismo chega, né, onde o socialismo chega, é matando opositores ao regime, né? Então, é uma quebra declarada ao sexto mandamento. E eles defendem também o aborto, por exemplo, né? Então, a maioria deles defende o aborto. A maioria deles defende também o desarmamento, né? Então, eu queria deixar aí você livre para falar um pouquinho sobre esses temas. Certo, vou anotar aqui desarmamento, que é importante falar sobre isso também. Importante. Aqui no Catecismo tem um comentário muito legal, depois eu leio. Certo, muito bem. Bom, primeiro lembrar, acho que a Simone deve ter falado aí na introdução, nosso objetivo é mostrar esse paralelo dos 10 mandamentos com a ideologia de esquerda, que é absolutamente impossível, é moralmente impossível, que um cristão ele defenda qualquer coisa que venha da esquerda. Então, esse é o nosso objetivo. Não é um objetivo apenas para ressaltar a superioridade dos mandamentos do Senhor sobre essa ideologia lixo, que é a da esquerda, mas também para mostrar que é estranho, é muito estranho quando pessoas cristãs, elas defendem esse tipo de ideologia. Então, vamos lá. Bom, o sexto mandamento, ele diz não matarás. O significado do termo ali, eu acho que a maioria já sabe disso, Simone também, é não assassinar, é não cometer assassinato. Porque é preciso que se diga que há circunstâncias em que matar é justo. Tá? Como, por exemplo, a gente vai ver, inclusive no Velho Testamento, quando a sua casa é invadida, por exemplo, por um bandido, por um facínora. Né? Então, existem situações em que é justo. Ou quando você participa de uma guerra justa, que você está lutando, em última instância, para a glória do Senhor Deus, né? Defendendo aquilo que pertence ao Senhor. O sentido de não matarás aqui é não cometer assassinato, é não assassinar uma pessoa e, sobretudo, fazer isto estando ela, em certa medida, inocente para com a causa que a pessoa defende para matá-la. Então, é muito importante que a gente
saiba disso. Então, veja só. A Escritura Sagrada, quando ela vai identificar esse mandamento, não matarás, e os nossos símbolos de fé são maravilhosos em nos alertar com relação a isso, diz respeito a duas atitudes. A primeira, não necessariamente tirar a vida física de uma pessoa, mas odiá-la. Sim. Cristo, quando ele vai trazer a verdadeira interpretação, porque Cristo ele não vai abolir a lei moral, pelo contrário, ele reforça essa lei, mostrando o verdadeiro significado, que é o significado espiritual. Ele tira o elemento comportamental como um fim em si mesmo e mostra como deve estar o coração da pessoa. Ele vai dizer claramente que quem odeia seu irmão já feriu o sexto mandamento. Né? Uma coisa que nós, de fato, como pecadores, é um desespero. É só a graça de Cristo mesmo sobre nós, não é? Então, veja, o ódio é, de fato, um sentimento para com o próximo que vai nos transformar em assassinos. Então, o cristianismo, ele fala da retribuição pelo amor. O que isso significa? Por exemplo, nós não somos autorizados a nos vingar a nós mesmos. Para isto, o Senhor Deus sancionou os seus ministros, que são aqueles que representam o Estado, que vai sancionar a vingança do Senhor. Então, nós não temos esse direito. Veja, a ideologia marxista, ela está completamente embasada, dentro dos seus grandes pilares, ela está embasada no ódio. Ela está embasada numa atitude que demonstre o ódio pelo próximo. Então, veja, existem expressões que muitas pessoas repetem e elas não têm noção do que isso significa. Por exemplo, militância. Essa palavra, no contexto esquerdista, ela traz a ideia de uma revolução. É diferente, por exemplo, da Igreja de Cristo, que é militante. A Igreja de Cristo ela está numa batalha e, obviamente, essa batalha é para fazer com que a glória do Senhor ela se manifeste. E ela, inclusive, ocorre pela pregação do Evangelho. Os eleitos, eles se convertem pela ação do Espírito Santo. Os que são eleitos para o inferno, eles rejeitam e aí se manifesta a glória do Senhor. Mas o termo militância para a esquerda, ele traz esse caráter de ódio pelo próximo, ele traz esse caráter de você não exercer o amor, como Cristo nos ensinou, que é de fato o cumprimento da lei a partir do item do sexto mandamento, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Então a gente vai perceber o seguinte, a ideologia marxista ela vai promover a discórdia, ela tem que promover a discórdia, ela tem que promover essa luta. E aí essa palavra militância está ligada a um termo marxista que é luta de classes. Essa luta de classes, ela não é uma luta meramente verbal, ela não é uma luta meramente ideológica, ela não debate, porque a esquerda não admite nenhum debate. Ela não admite nenhum pensamento que contrarie as suas percepções de mundo e as suas convicções. Então, essa palavra luta de classes, ela sim leva a esse ódio, que é o elemento principal e importante para a revolução, que aí vem a matança física, que é o que eu vou falar no segundo ponto aqui do nosso sexto mandamento. Então, Marx defendeu o que ele chamou de luta de classes. Hoje, nesse revisionismo do marxismo, sobretudo a partir do século passado, como nós temos falado aqui, Gramsci, os frankfurtianos e também alguns marxistas como Lukács, tantos outros que revisaram o marxismo, eles vão dizer que essa luta ela não é travada apenas entre a classe trabalhadora e aqueles que detêm a riqueza. Mas agora eles vão inserir o que eles chamam de minorias sociais. Então, essa minoria social, ela inclui mulheres, negros, indígenas, e aí você tem uma fragmentação da sociedade onde estabelece, sim, essa luta, essa batalha, essa militância. Veja,
Eu vou citar apenas um exemplo, que é o movimento feminista. O movimento feminista é de fato um contrassenso, é uma loucura, é uma aberração no que diz respeito sobretudo, a essa terceira onda. Quero avisar aqui né, aquelas pessoas que vão ficar ofendidas com isso. Quem disse isso não sou eu quem está dizendo. Quem disse isso foi Camille Paglia. Camille Paglia é uma feminista homossexual da segunda onda. São 3 ondas, é da segunda onda. E ela olha para a terceira onda e ela mesma diz. Ela diz assim, isso é um absurdo, isso é loucura, isso é delírio. Né? Ela diz isso. Então, se você ficar com raiva, fique primeiro com raiva dela. Agora, o que é esse feminismo? Esse feminismo é um ódio contra o homem. É o ódio contra a virilidade. É o ódio. E aí o que ocorre é que isso quebra qualquer harmonia que seja possível no relacionamento de um homem para com uma mulher. É o famoso termo que vem da língua inglesa, que eu odeio esse termo, que é empoderamento. Então, esse empoderamento é, de fato, a mulher se insurgir contra o homem. O feminismo não é um movimento que se preocupa com as mulheres, que de alguma maneira vai ajudá-las. Não, porque a Damares é mulher. Ela é ministra. Né? Que é mais empoderamento do que isso, uma ministra de Estado. Agora veja o que a esquerda faz com ela. Né? Segundo ela mesma afirmou, até ameaças de morte. Então, veja, é necessário que se faça essa fragmentação social para desestabilizar. A mente revolucionária, ela age assim. De fato, a expressão quanto pior, melhor, faz parte da agenda da esquerda. E essa agenda vem exatamente por essa fragmentação, essa destruição, essa divisão de militância na sociedade. Veja, o movimento sem terra... O contrassenso é tão grande que você colocou aí, né? Esse ódio, né? Essa oposição entre homem e mulher. Mas se você for mulher e não concordar com elas, elas também têm ódio de você. Né? Sim, entre até o te branco ameaça. E o negro. Se você é negro, mas você não aceita cotas, ou se você não concorda que seja feita todas as homenagens, né, que são feitas no dia de zumbi, etc. e tal, eles também não te apoiam, também têm ódio de você. Né? Então, não basta você estar dentro daquelas qualificações deles, você tem que concordar com aquilo que eles dizem, né? E para eles, assim, se você é cristão, se você é branco, de alguma maneira você é odioso do ponto de vista dos negros, por exemplo. Me permita, Simone, trazer aqui não é intimidade, mas algo muito seu, né? Quem olha para você, branca, né? Com esse estereótipo aí alemão, a cor, o estilo vai dizer, essa daí é preconceituosa. É porque nunca viram o bonitão do seu marido, que é um negão do Rio de Janeiro. É um negão carioca, tá entendendo? É isso que eu falo. De fato, essas pessoas, o que elas querem realizar é essa divisão. Por quê? Porque é revolução, gente. É revolução. A revolução não se faz assim. Olá, tudo bem? Com licença, eu sou MST. Daria para nós conversarmos, para você dar um pedacinho da sua terra para a gente plantar? Não. Entra com arma, entra com um trator destruindo tudo, entra intimidando. Por quê? Porque volto a dizer, é baseado na mente revolucionária. A mente revolucionária, inclusive o Groen Van Priester, eu já citei esse irmão aqui, ele afirma com toda clareza, o oposto da santidade do Evangelho é a mente revolucionária. É a revolução contra o Senhor, tá? Contra o Evangelho. Por isso que a única cura para uma mente revolucionária é o Evangelho. É por isso que, baseado em Priester, eu fico pensando, como ficam esses crentes que são militantes de esquerda mesmo, assumidos, né, que está lá afiliado a um partido, como é que pode? Então o Evangelho ainda não foi adotado como deve ser para que ele se liberte disso. Então o sexto mandamento, ele é quebrado frontalmente a partir da proposta cultural da esquerda. Uma pessoa que se diz crente e que abraça o pensamento de esquerda, ele odeia o rico,
ele odeia o branco, ele tem isso. Não adianta. Por quê? Porque é baseado na construção ou em fabricar o ressentimento. Todo o pensamento de esquerda se baseia no ressentimento. Ele cria o ressentimento. Começou com os trabalhadores, proletários, né, ressentidos, sempre explorados, etc. E agora é isso, né? O indígena, a mulher, né? Vamos usar uma expressão muito queridinha da esquerda, né? Simone está no seu lugar de fala, ela é mulher, ela pode falar aí, né? Então, assim, ser mulher, porque eu sou oprimida, porque não sei o quê, papapá, eu tenho que me libertar. Aliás, você está falando, você está tomando meu lugar de fala. Mansplaining, eu né? te convidei, mas eu tenho que falar mais que você, porque eu sou mulher. Isso, claro, exatamente, né? Não pode ser assim. E aí, veja, se cria, então, esse ambiente baseado em quê? No ressentimento. Tudo isso é criado, tudo isso é fabricado. Você vai pegar, por exemplo, intelectuais negros, sabe, que são gênios, são pessoas assim que, sabe, e são conservadores, você vai ver o que eles pensam acerca disso. Eles odeiam esse tipo de situação. Eles falam que é uma segunda onda de escravidão, né? A esquerda, na verdade, ela se apossa dessa condição, cria essa realidade que não é real, e aí torna o negro novamente escravo de uma situação que é, de fato, um absurdo. Tem um intelectual negro, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: os escravos que aconteceram, né, vindo da África, diz assim, os escravos, essas pessoas se tornaram escravos não é porque elas eram negras, é porque elas eram disponíveis. Porque quem primeiro as escravizou para trazer para o continente foram os próprios negros, né? Nas guerras entre nações ali, e os negros pegavam e traziam ali para a praia. Bem, mas a base total do pensamento de esquerda, eu quero bater muito nisso, sendo bem didático, porque é mente revolucionária. A revolução para a esquerda se dá apenas pela fragmentação, pela autodestruição. E isso vai ocorrer pela militância. Mas o sexto mandamento ele não é quebrado somente no nível da cultura, no nível cultural. Ele é quebrado também no nível real, no nível, vamos dizer, da vida das pessoas. Só para você ter uma ideia, o nazismo de Hitler, que o pessoal quer empurrar para a direita, né, a todo custo, mas isso é outro papo, estima-se que ele matou, aí, em média, 30 milhões de pessoas, né? 6 milhões de judeus, e aí o restante você tem ciganos, comunistas, eslavos. Então aí você tem um total aí de 30 milhões. 28 milhões é uma cifra bastante razoável no que diz respeito à documentação, mas pode ter chegado a 30 milhões, né? Até um pouco mais que isso. O nazismo matou 30 milhões. Olha quem chegou aqui. Quem é? Negão bonito. Saudade, hein, rapaz? Você... Saudade, cara. Muita saudade, Oreb. Como é que você tá, cara? Tudo bom? Tudo bem. Eu tô matando a saudade vendo tuas lives. Não, lives não, né? Teu canal no YouTube. Certo, cara. Me apoia aí que eu preciso divulgar esse negócio, viu? Beijo, Oreb. Prazer em te ver, cara. Saudade de você. Pois é, esse cara aí é um negão, né? Mas ele tem uma importância na minha vida fundamental, né? Devo muito a ele. Mas, enfim, então, veja só. O nazismo matou, então, né, como eu disse, cerca de 30 milhões, entre 28, 30, 35 milhões. Ok. Veja, o pensamento de esquerda marxista, ele matou mais de 100 milhões. 100 milhões de pessoas. Mais, eu não estou dizendo que chegou, né? Como eu disse, o nazismo está ali entre 28 até 40, alguns dizem até 40 milhões, né? E ok, é uma cifra que pode ser aceitável. Mas o marxismo, o socialismo, matou mais de 100 milhões. E eu quero dizer uma coisa, essas mortes não aconteceram como, por exemplo, as mortes estão acontecendo hoje na Venezuela, que é fome, né? As pessoas não têm o que comer, come rato, come cão, né? Come lixo. Não,
foram mortos, deliberadamente assassinados. Então vamos lá a essas cifras, não é? A União Soviética matou próximo de 30 milhões de pessoas. Só para que vocês tenham ideia, o regime dos czares, que era o regime anterior à Revolução Russa, a Revolução de Lenin, em cerca de um século, veja bem, um século, matou aí por volta de 3.000 a 4.000 pessoas. Um século. Os czares mataram. Um século. Lenin ultrapassou em muito essa cifra em 4 meses. Em 4 meses de revolução, ele ultrapassou o número de assassinatos que os czares cometeram em um século. Então, veja, nós temos aí 30 milhões. Aí você tem Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, ele vai fazer uma revisão do marxismo, etc. Matou 70 milhões. 70 milhões. Agora, veja só. As pessoas dizem assim, mas o capitalismo também matou. Ó, veja só. Como diz Burke, né, no livro Reflexões sobre a Revolução Francesa. Há uma diferença na mortandade de uma guerra, quando é uma nação contra outra, certo? Então você está lutando ali, tem uma nação inimiga, são os seus inimigos. Isso não é semelhante, não se pode comparar com uma nação que mata seus filhos. Próprios. Mata os seus filhos. O que aconteceu foi isso. E isso vem desde a Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa é muito anterior a Marx. A Revolução Francesa, por exemplo, em um ano de terror, matou 16 mil na guilhotina, fora os que morreram na prisão, etc. É a mente revolucionária. Então, veja, a China matou 70 milhões. A Coreia do Norte matou 2 milhões. O Camboja, gente, eu estou falando milhões. Eu não estou falando mil. Eu estou falando milhões. O Camboja matou 2 milhões de pessoas. A África, que inclui ali a Etiópia, a Angola e Moçambique, 2 milhões. Foram mortos brutalmente. O Afeganistão, 1,5 milhão. 1,5 milhão de pessoas foram mortas pela União Soviética, para vocês terem uma ideia. O leste europeu, que hoje tem asco do comunismo, do socialismo e dos seus símbolos, em alguns países, inclusive, a foice e o martelo é crime, tanto quanto a suástica do nazismo, que é a mesma coisa, o símbolo é o mesmo, de morte. Vocês têm, no leste europeu, 1 milhão de pessoas morreram. Inclusive morreram em campos de concentração, morreram em fome induzida. O que eu quero dizer? Qual é a diferença de fome induzida para outro tipo de fome? Por exemplo, na Venezuela, o governo não impõe a fome. Eles têm fome porque o socialismo é isso, é uma chata até a miséria. Impor a fome é quando você, por exemplo, cerca uma cidadela e não entra comida e vão morrer à míngua. Foi isso que aconteceu. Na América Latina, e obviamente esse número de mortes é muito mais debitado em Cuba, mas você tem a Nicarágua, Peru, você tem ali 150 mil pessoas. O regime de esquerda, o socialismo, matou 150 mil. Agora eu pergunto para você, crente, como é que você defende esse regime? Como é que você... Veja, o que você sentiria se eu chegasse aqui e fizesse uma defesa do nazismo? Defendesse Mein Kampf, lá, a minha luta lá de Hitler, e dissesse que as mortes foram necessárias. Aí você vai dizer, não, mas Hitler foi racismo. Não, veja assim, ó, Hitler, ele matou por uma falsa biologia, que é a ideia da raça. O marxismo tem matado até hoje por uma falsa sociologia, por uma falsa economia, por uma falsa história. E baseado nisso, eles matam, eles levam para o paredão e matam. Che Guevara, está no diário dele, ele matou um menino de 12 anos com um tiro na nuca. Porque esse menino tentou defender o pai que lutava contra o processo revolucionário de Fidel Castro. O próprio Che Guevara, ele puxa uma arma, bota na nuca do menino e atira. E ele depois anota, dizendo que isso, tá vendo? Cuidado, porque, como ele mesmo disse lá na reunião da ONU em Nova York, sabe qual é a pauta do discurso dele? Fuzilamos. Fuzilamos, estamos a fuzilar e vamos fuzilar quantos forem necessários. Como é que você defende um sistema como esse? Em nome de quê?
Ah, em nome de uma justiça social. Não existe. Essa expressão justiça social é esvaziada de sentido. O que é justiça social? O que é isso? Me explique. Isso não existe. Ah, mas porque nós temos que olhar os pobres? Sim, nós podemos olhar para os mais necessitados sem necessariamente sair matando mais de 100 milhões de pessoas. João Calvino, ele quando, por exemplo, ele sanciona regras para a economia, sabe o que ele dizia? Ele dizia o seguinte: primeiro, trabalhe muito. Segundo, tenha vida simples. Não tenha ostentação. Coma comida simples, vista o necessário, tenha vida simples. Terceiro, do trabalho e da vida simples, poupe. Poupe dinheiro. É interessante porque os sociólogos, como Weber, param aí, são desonestos. Ah, tá vendo? Olha, Calvin, poupar. Só que tem um quarto ponto, que é o principal. Ele diz: todo o dinheiro poupado, use para ajudar aos necessitados. Por que você não adota o calvinismo? Hein, crente? Você que se diz que é. Por que você não adota o calvinismo? Tá claro. Ah, mas é porque mexe no bolso, né? Porque Calvino diz o seguinte: é o seu dinheiro, porque ele defendia a propriedade privada, porque isso é bíblico. Ele defendia as liberdades, porque isso é bíblico. Entende? E ele vai dizer: você é obrigado a ajudar. Aí não dá, né? Aquela turmazinha, os artistas aí no Rio de Janeiro, né, Ipanema e tal, apartamentozinho aqui, outros na Europa. Ah, não, abrir mão não. Não, é o governo, né? São os outros, é a propriedade dos outros. Então, veja, é nesse sentido que você encontra esse processo. E aí você, em nome disso, você defende um sistema que matou mais de 100 milhões de pessoas. De forma bárbara, brutal. Matou crianças, matou idosos, matou famílias. Simplesmente porque essas famílias diziam assim: nós não concordamos com isso, nós não queremos. Ah, não quer? Mata, fuzila, vai para campo de concentração. Como é que você... E você vai negar isso? Porque tem muito marxista aí, né, que é tolo, eu considero tolo, que nega. Não, mas veja bem, é o comitê. Stalin, você não pode dizer que Stalin era comunista. Ora, pô, então ele era o quê? Ele era o quê? Então, ele era, sei lá, ele era liberal? Não? Ele era libertário? Não há como. Se nós olharmos, se nós abrirmos a caixa preta, se nós abrirmos a tampa disso, nós vamos perceber como isso é ignóbil. Como é que nós podemos defender isso? Um regime que não só do ponto de vista simbólico, mas do ponto de vista da prática, quebra o sexto mandamento. O Senhor Deus colocou o sexto mandamento por conta da vida. Você respeitar a vida do outro. Você não tem o direito de fazer isso. Veja, nós não temos o direito. E com que direito, então, você agora defende? Ah, mas eu defendo só a melhor parte. Que melhor parte? Porque nós sabemos que a propaganda do pensamento de esquerda com relação aos pobres, necessitados, isso é propaganda. Isso é porta de entrada para você entrar e estabelecer o processo revolucionário. É a mesma coisa com relação ao aborto. Agora, detalhe, viu, Simone? Agora eu acho que muita gente vai sair da live, porque veja só, a gente também tem que entender que há muitos liberais de direita que também defendem o aborto, né? Então a gente precisa ser honesto com isso. Existe uma parcela da direita, estou falando do aborto, eles não defendem o assassinato, como eu falei até agora, mas o aborto muitos defendem. Então, de fato, nós também, porque eu e Simone não estamos dizendo aqui que a direita redime, que a direita é absoluta. A absoluta é a escritura sagrada. Sim. E a direita, sim, existem setores da direita que afrontam a escritura sagrada. Agora, o aborto, com que direito? Meu corpo, minhas regras. Sim, minha santa. Seu corpo, suas regras, mas o que está dentro de você não é seu corpo. É de outro. E qual é o sentimento? O Francisco Ratzel, ele escreveu sobre o aborto, é um conservador católico, ele tem uma frase que eu acho memorável. Ele diz o seguinte: o aborto não é outra coisa senão a manifestação do totalitarismo da mãe para com o feto. O mesmo totalitarismo que você tem de Stalin, que diz assim, mata, esfola, mata de fome, manda para lá. A mãe diz, não, mata, pode matar, porque o aborto é um assassinato. É um assassinato, é um totalitarismo que você tem. Agora, eu fico pensando, sabe,
crentes que defendem políticos. Eu ia citar nome aqui, Simone, mas a Sandra me aconselha, Sandra Medrosa, mas ela tá certa. Não cite nomes, por favor, né? Não cite nomes, tá bom. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas que se dizem crentes que defendem políticos. E esses políticos, eles são a favor da morte, eles são a favor do aborto, eles são a favor desse estado de coisas. Me diga como é que você pode defender algo. Eu não entendo isso. Eu não entendo. Esse mandamento, ele é crucial, porque é o primeiro mandamento que trata do amor para com... É o segundo mandamento que trata do amor para com o próximo, mas fora da esfera do lar e fora dessa esfera das autoridades, né? Porque você tinha o quinto mandamento, fala das autoridades. Agora, nós temos essa consideração para com o ser humano. Eu pergunto, como é que você pode defender esse estado de coisas? Então, o que nós podemos perceber é que o pensamento de esquerda, ele destrói tanto do ponto de vista simbólico, como também do ponto de vista físico. Terceira coisa que eu anotei aqui, ainda bem que eu anotei, a questão do desarmamento. Desarmamento é um pecado moral que a esquerda comete com a população. É moral. Quando um governo... E o grande expert de desarmamento da população foi Hitler. Tem um livro, inclusive, sobre isso, né? Fala o desarmamento proposto por Hitler. Ele desarmou os judeus, desarmou os capitães, desarmou todo mundo. Que aí depois foi para cima e mandou para campo de concentração. O desarmamento é um erro, sabe? É uma afronta moral. E eu vou dizer por quê. Porque ele tira o direito do cidadão de se defender. Ele retira esse direito. Eu quero dizer uma coisa aqui, a Simone me conhece. Eu espero que o Brasil venha liberar o porte e a posse da arma. Então, não só em casa, mas homens e mulheres poderem ter o direito de andar com a arma na cintura. É isso que eu defendo. A Simone me conhece. Eu, pessoalmente, jamais teria uma arma em casa. Eu tenho medo, né? Uma arma de fogo. Eu não teria em casa. Eu não gosto. Mas isso não significa dizer que eu não venha defender algo que é da Escritura Sagrada, que é bíblico. As pessoas falam assim, eu sou a favor do desarmamento porque eu sou cristão. Engraçado, né? Cristo perguntou para os discípulos, tem espada aí? Ah, tem aqui. Ok, tá, é o bastante. As pessoas porque não conhecem o Evangelho. E eu volto a dizer, o desarmamento não é uma questão apenas legal. Não está apenas no ordenamento jurídico. Também está no ordenamento moral. Porque quando você tira o direito de uma mulher ter uma arma na bolsa e vira um facínora para fazer mal a ela e ela não ter... Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Você tem um jovem de 20, 25, 30 anos, sabe? Está numa parada de ônibus, vem um cara, vem um bandido, sabe? E aponta a arma para ele, tira tudo e atira e ele não pode fazer nada. O bandido entra na tua casa, o bandido sabe que a grande porcentagem é que você não tenha nenhuma arma em casa. E aí você fica o quê? Você fica à mercê. Ah, mas é porque a arma mata. É engraçado, carro também, né? Então vamos tirar o carro. Faca também, né? Porque tem gente que morre de facada. Então vamos tirar a faca, né? Vamos tirar. Eu ganhei um taco de beisebol, de madeira, uma saranduba aqui do Amazonas, né? Ó, parece um ferro, pau-ferro que chama. Tá lá, tá do lado da minha cama. Ué, mas então vamos tirar também, porque isso é uma arma, eu posso matar. E aliás, ela tá ali não é para enfeitar. Ela tá ali para eu defender minha família. O mínimo que eu posso em defender a família. Então veja como isso está engendrado na quebra do sexto mandamento. Porque aí são 3 pontos. Do ponto de vista simbólico, do ponto de vista físico e do ponto de vista da possibilidade. Porque quando ele retira a arma do cidadão, ele está ali colocando esse cidadão à mercê de ser assassinado. O comentário do Iohannes, do Catecismo Maior, na página 419, ele diz assim, quando trata do sexto mandamento, né? O que está embutido na justa defesa da vida humana contra a violência?
E ele diz: essa exigência do sexto mandamento inclui o dever que a nação tem de proteger o seu povo contra a violência injusta de todos os seus inimigos, estrangeiros ou domésticos, bem como inclui o dever de todo indivíduo, de defender a si mesmo e aos outros contra a violência da parte de todo tipo de transgressor da lei. O sexto mandamento, portanto, compreende o direito e o dever da guerra defensiva e do poder da política para impor a lei e a ordem, como também o dever de defender a si mesmo. É um dever, olha que incrível, né? De defender a si mesmo e aos outros da violência criminosa, sempre que a ocasião possa exigir. Né? Então, é aquilo que eu digo, eu sempre falo, Simone, eu tenho um taco de beisebol feito de madeira no meu quarto, não é para enfeitar. Eu tenho para quebrar a cabeça de qualquer fascínio que entre na minha casa e coloque minha família em risco. E é para cima mesmo. Não tem esse negócio de intimidar. Não, é para cima mesmo. Não tem como, não tem outra. Né? Como eu ouvi de um... a defesa da sua vida, né? Como eu ouvi de um pastor muito famoso, também não vou citar o nome dele, poderia, mas vamos lá. Mas um pastor famoso que concorda conosco, é reformado, ele diz: não, se entrar um bandido na minha casa, eu tiver uma arma na cabeça, não tem negócio na perna. Sim. Não, é para abater mesmo. Sim, e é assim. Sabe por quê, pessoal? Porque o evangelho não é pacifista. Pacifismo é coisa de esquerda. Pacifismo é coisa do diabo. Pacifismo é coisa da carne. Pacifismo é uma condição mentirosa dentre as muitas, né? E a gente vai falar aí com relação ao sétimo mandamento, acerca disso daí, dentre as muitas mentiras que a esquerda coloca. E aí os fumadores, né, cheiradores, não é paz. Cristo não foi pacifista. O Senhor Deus não é pacifista. Ele não é. Pelo contrário, ele é conhecido como o Deus da guerra. E até onde eu sei, guerra não é como você ir para a Disney se divertir. Não é um parque temático. Você vai para matar ou morrer. Então veja que, nesse aspecto, é um dever. Agora, o Estado tira todas as possibilidades do cidadão exercer o seu dever. Então, ele é contrário à Escritura Sagrada. Ele é contrário ao que o Senhor Deus diz. E o objetivo é claro, né, Alceu? O objetivo é a dominação do povo, né? Sim, tem algum objetivo. Eles dizem o quê? Que estão tirando arma para nos proteger também, né? Exato. Só que esqueceram de tirar dos bandidos, né? Oi? Esqueceram de tirar dos bandidos, né? As armas. Pois é. Tira só do cidadão de bem, né? Pois é. É que nem afastamento social. Afastamento social é o camarada da lojinha, a padariazinha dele. Se abrir, vai preso, né? Mas o tráfico tá rolando solto aí. Tá solto. Eu lembrei agora, você estava falando, eu lembrei agora eu não sei como é que chama lá nos Estados Unidos, mas tem o county, né, que chama, um county ali da Flórida. É o quê? É prefeito? É o governador? Sei lá o quê? Não, prefeito. Prefeito, né? Daquela região ali. Agora, com essas invasões que estavam tendo aos condomínios, né? E ele dando uma entrevista e ele dizendo: olha, se quiserem entrar e invadir, entre e invade, mas saiba que você vai encontrar um pai de família armado para te receber. E é para tirar. Se entrarem na sua casa, é para você defender a sua família, é para matar. Né? Então, assim, é outra cabeça, né? Eu acho que essa discussão aqui no Brasil, principalmente entre os crentes, é uma discussão muito defasada. É uma discussão nova, primeiro, porque não se falava disso até bem pouco tempo atrás. Eu mesma, a primeira vez que eu ouvi isso, eu falei: peraí, preciso pensar sobre o assunto. Peraí. Né? Então, eu acho que muita gente ainda não foi despertada para isso, não entendeu isso. E não entendeu que isso é a defesa, né? A defesa de você próprio, da sua família, daqueles que estão debaixo da tua autoridade, é um dever, é uma obrigação nossa, né? E a mesma coisa, por exemplo, muitos não vão entender que o processo de Cristo, do Senhor Jesus, do nosso Cristo, Rei do Universo, o processo dele de punição para um assassino é a morte, é a pena de morte. É isso aí. É o que eu digo, Cristo não é pacifista. Pois é.
Quer dizer, é um entendimento completamente equivocado, né, a respeito do evangelho, que vai fazer com que a gente ouça esse discursinho da esquerda, né, e concorde com eles e não tenha como se posicionar contra, né? É o pouco de, né? Se você se diz cristão e se diz de esquerda, das duas uma. Ou você não conhece o cristianismo, ou você não conhece o que é o movimento de esquerda, ou você não conhece nenhum dos dois, né? E usa o que a gente chama da estatística, da falsa estatística, né? Porque, por exemplo, são dois militares, né? Um acidente de trânsito. Aí sai atirando, outro sai atirando, aí um morre, o outro foge, né? Tá vendo? Olha aí, ó. Desarmamento. Como assim, cara pálida? Quer dizer que você pega um caso, pegue quantos casos já aconteceu. Agora pegue quantas pessoas morreram porque não tinham uma arma. Pegue a estatística. Quantos morreram porque não tinham o direito de andar com a arma na cintura? Tem uma pontozinho 40 ali, carregada, para poder utilizar em defender a sua vida e defender a vida dos seus familiares. Isso é e defender a vida de outros também, né? Porque Sim. Os nossos filmes de fé são bem claros, não é só a minha e a da minha família, de outros. É interessante que os puritanos, por exemplo, quando eles iam para o culto, os diáconos, a arma lá no culto, né? As pessoas ali, a arma era mais discreta, colocava num canto, mas os diáconos, não, vai lá, nada de descansar, não. Com a arma em punho, para defender o quê? Os crentes que estavam ali. Isso é um princípio muito básico. É por isso que eu digo, não esqueçam isso. Gente, o desarmamento é uma questão moral, não é apenas de ordenamento jurídico, é moral. E fere, porque ele coloca o cidadão de bem à mercê do assassinato, fazendo com que o sexto mandamento seja quebrado. Dito na grande mídia, sempre que você vê um assalto à loja tal, e aí o dono da loja estava armado e atirou, matou ou não matou o bandido, né? Aí ter uma reportagem sobre aquilo. A primeira coisa que eles falam é: não imitem, não reaja, né? Não, você deve se submeter, você não pode reagir, né? Então é uma coisa que é tão massiva na nossa cabeça, né? Uma coisa que se fala tanto que você acaba acreditando, você precisa se submeter mesmo, né? Não sei se você lembra de um episódio agora ano passado de uma policial que estava na porta de uma escola, acho que em São Paulo isso. E houve cena maravilhosa. Tentativa de assalto, ela não conversou. Maravilhosa. Massacrada pelos meios de comunicação. Massacrada. Imagina, um cara armado no meio de crianças, ela defendeu a si mesma, as crianças e as mães que estavam ali, e ela foi execrada. É uma loucura. Mas né? isso, Simone, isso tem um ponto. É como eu sempre falo, nada é coincidência no pensamento de esquerda. Existe um teórico chamado Horkheimer, ele é um dos fundadores da Escola de Frankfurt. E os textos que ele escreve, um ponto que ele coloca como processo embrionário da revolução olha, escuta só, é a descriminalização do crime. É tirar o crime do crime. Ele faz isso. Deixem os criminosos não serem mais vistos como criminosos. E esse é o processo. Ora, como é que nós chamamos alguém que está preso na penitenciária? Preso? Não. Bandido? Não. Safado? Não. Apenado? Não. É reeducando. Ou seja, não é punir, mas é reeducá-lo. Reeducar o quê, gente? Pessoal, o cara sai aí na época para ver Coelhinho da Páscoa e mata. Né? E volta. Porque o coração do homem é depravado. Então, veja, essa questão, por exemplo, essa questão da maioridade no Brasil, porque o Brasil ele é demarcado, ele começa a ser influenciado pelo pensamento de esquerda a partir de 1920. Eu disse isso numa das nossas lives, Simone, inclusive, que é quando a União Soviética olha para o Brasil como o grande país a se tornar comunista. Então, é desde lá. Aí você vê, o fulano matou, como Champinha, por exemplo, em São Paulo, que ele fez. Mas era menor, né? E por lei deveria... É
isso. Aí você fica indignado com isso, né? Todo mundo fica indignado, mas não adianta, porque é esse o processo. É essa mentalidade de esquerda. Não importa a realidade, importa o projeto revolucionário. É só isso. E aí você vê essa matança, você vê toda esta situação que o Brasil vive. O Brasil hoje, o número de brasileiros que morrem hoje nas mãos de bandido é muito mais do que em guerra, em países que estão em guerra. E por que isso? Porque, é claro, um lado, né, totalmente armado e que deve ser visto nesse processo de descriminalização. E do outro cidadão de bem não tem nada. Não tem nada. Ele tem a faca de cozinha, né, como eu aqui, tem um taco de beisebol, não tem nada para se defender. É desigual demais, né? É desigual. Exatamente. São condições desiguais demais. Então, o processo de desarmamento da sociedade visa, primeiro, fazer com que a sociedade esteja à mercê. Ela não tem como reagir. Ela não tem como reagir diante de um governo tirano. Os nossos símbolos de fé, os nossos pais puritanos, dizem claramente, né? Melhor dizendo, os nossos pais puritanos dizem isso claramente. Nós temos que lutar contra governos tiranos. Para isso você tem que estar armado. Mas, olha, se você tira a arma, você não tem como fazer isso. E o segundo ponto é justamente criar essa instabilidade. Porque o bandido está armado, cidadão de bem não, e você cria, então, o caos social. E aí, quanto pior, melhor. Por quê? Lembre-se, o final de tudo para a mente esquerdista não é o bem das pessoas, é a revolução. É o processo de ódio que eles têm contra o sistema capitalista, contra a propriedade privada, contra as liberdades. Eles têm ódio contra isso e o objetivo deles, final, é destruir isto dentro da sociedade. Então, veja, o sexto mandamento, ele como todos que nós vimos, todos eles, né? Porque hoje é o sexto mandamento, mas quando nós falamos de honrar pai e mãe, vimos a mesma coisa. Quando falamos sobre não ter outros deuses, não fazer imagem, cultuar, não dizer o nome do Senhor Deus em vão, lembrar-se do dia de descanso, tudo é frontal, é direto. Não é uma coisa que tem que se fazer uma ginástica filosófica ou teológica ou doutrinária. Não, é frontal. E eles sabem disso. Eles sabem disso. Quando nós tratarmos sobre o sétimo mandamento, Simone, não sei, talvez até você já saiba, né, que você já está bem inteirada aí desse assunto, mas talvez você fique estarrecida com algumas informações que eu vou trazer aqui. E é estarrecedor mesmo. E é direto, é ali, é no ponto para quebrar esses mandamentos. Porque o ódio total que eles têm é contra Cristo. Você que se diz crente, né? Você que se diz crente, saiba de uma coisa: todo o pensamento de esquerda, leia-se, coletivistas, revolucionários, todos eles, o alvo principal é o Rei Jesus. É Cristo, o Rei do Universo. É contra ele. Nunca esqueça isto. Doideira. Muito bom, Alfredo. Muito bom. Então tá bom, gente. Muito obrigada pela presença de vocês aí. Alfredo, muito obrigada pelo seu tempo, tá? E semana que vem a gente volta para falar sobre o sétimo e, se der tempo, sobre o oitavo mandamento.